Que louvor maravilhoso. Obrigado, Karen, Davidson, Cássia. Que pessoal consagrado, que pessoal, irmãos, sensível. Eu uso essa palavra, eles são sensíveis. E a Karen falou, nem precisava eu pregar, a Karen falou muita coisa do que eu vou falar nessa noite. E é maravilhoso, Karen, quando todos estão no mesmo fluir. O pastor Glaucio declarou coisas poderosíssimas aqui na direção do culto. É tão bom quando está fluindo, sabe, no mesmo espírito. E eu quero até começar por um texto que a Karen citou. Na verdade, eu ia começar por outro, mas ela citou esse texto na música antes do momento de comunhão. E foi tremendo, porque eu disse, ela está no mesmo espírito e está com a mesma mensagem no coração. Eu queria que você abrisse inicialmente em Romanos, no capítulo 5. E quando ela citou esse texto, o coração da gente se alegra, porque a gente já está percebendo um fluir, né, de uma unção, de um tempo de adoração maravilhoso. E quando ela citou esse texto, eu disse, rapaz, a mensagem está dada, nem precisaria eu pregar, mas tem uma mensagem do Senhor que cabe a mim transmitir nessa noite, mas muita coisa já foi liberada aqui nesse sentido. Eu queria que você lesse a partir do verso 1, Romanos capítulo 5, verso 1, diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Irmãos, ter paz com Deus é uma questão de crer em Jesus. É uma questão de fé. Amém? Então, olha que coisa tremenda. Justificados, pois, mediante a fé. E tem gente que até nasceu de novo, mas não captou essa mensagem, não captou ainda essa ideia da justificação, irmãos. Porque, de fato, você pode conversar com muitos cristãos que talvez tenham até mais tempo de evangelho do que você, e é normal, mais normal do que você imagina, cristãos se dizerem pecadores, porque nós somos pecadores mesmo. E tem uns que se dizem pecadores redimidos. Deixa eu te dar uma boa notícia, ou você é pecador ou você é redimido. Um ser não pode ter duas naturezas. Um indivíduo não pode ter duas naturezas. Ou nós somos pecadores, ou nós somos redimidos. Não tem essa de pecador redimido. Eu sou um pecador redimido. Não, você era pecador e hoje você é redimido. Se você está em Cristo, você é redimido. Amém? Então, se você nasceu de novo, você não é mais pecador. E se você não captar essa mensagem, você vai viver uma vida debaixo da condenação do diabo, porque a ficha precisa cair. Amém? Como um pecador vai ter paz com Deus? Impossível. Mas nós somos justificados pela fé, mediante a fé. Por isso, irmãos, nós temos paz com Deus. O pecador não pode ter paz com Deus, ele está separado de Deus, irmãos. O pecado é que fez separação entre o homem e Deus. Não tem como um pecador ser filho de Deus. Ou você é pecador, inimigo de Deus, ou você é justo, aquele que foi justificado pela fé, e filho de Deus. Irmãos, isso faz toda a diferença entre você viver uma vida de triunfo no Evangelho ou entre você tentar viver uma vida cristã sem ter sucesso algum, porque se você não entender de uma vez por todas que você é justificado, que você é filho de Deus, que Jesus se tornou o que você era para você se tornar o que Ele é, você não vai ter uma vida de sucesso em Deus, não é possível que você tenha. E na semana passada, de fato, eu acordei com a música do pastor Manassés. Não sei quantos aqui conhecem o pastor Manassés, mas ele tem canções, irmãos, inspiradíssimas. E uma música que há muito tempo eu nem lembrava. Acordei com essa música, e a música diz assim: sou justiça de Deus na justiça de Cristo Jesus. O sangue do justo Jesus me redimiu, a palavra me recriou, na presença de Deus estou. A dignidade de filho, o Pai restaurou a mim.
Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aí o refrão diz: o que habita em mim é maior, Cristo Jesus é maior, Cristo é Senhor sobre as trevas, Ele é maior que o mal, dominador absoluto, Cristo é o Rei de justiça. Irmãos, eu acordei com essa canção, comecei a cantar essa canção, e quando a gente começa a cantar a palavra, é um negócio impressionante, a vida flui mais. Mas como uma pessoa que tem consciência de que é pecadora, vai viver essa liberdade em Cristo? É impossível, irmãos. É impossível. E é preciso nós entendermos que essa questão de ser pecador ou ser justo é uma questão de natureza. Amém? É uma questão de natureza. Como uma pessoa pode crer que o sacrifício de Jesus pôde salvá-la, mas ao mesmo tempo não pôde justificá-la? O mesmo sacrifício que te salvou e que te tornou filho de Deus, você sendo inimigo de Deus, te tornou filho de Deus, esse mesmo sacrifício te justificou. Amém? Te justificou. E se você foi justificado pelo sacrifício de Jesus, logo você é justo. Não existe um novo nascido que continua sendo pecador. Um exemplo, né, que tem em alguns livros do irmão Reagan, diz que o fato de alguém ir nas férias fazer uma pescaria não torna essa pessoa um pescador profissional. Assim como, se um cristão cometer um deslize, errar o alvo, perder o foco, cometer um pecado, não torna ele novamente um pecador. Só que as pessoas leem 1 João capítulo 1 de forma muito equivocada, porque o apóstolo João, ele disse: se porventura alguém pecar. Não é isso que ele disse? As pessoas leem, parece-me que elas leem assim: quando alguém pecar. Parece que elas leem assim: quando alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Mas o apóstolo João não falou quando o cristão pecar, ele falou se pecar. Logo, dá-se uma ideia de que pecado na vida do cristão não pode ser uma coisa normal. Pecado na vida do cristão precisa ser, se acontecer, um deslize, um descuido, uma falta de vigilância, sabe? Mas não pode ser uma vida normal. O cristão não pode se sentir confortável com a vida de pecado, irmãos, não pode. Porque nós fomos justificados para vivermos em comunhão com Deus. Agora eu te pergunto, se foi o pecado que separou o homem de Deus, foi a natureza de pecado que cortou o elo entre o homem e Deus, se a pessoa nasce de novo e continua sendo pecadora, como ela vai ter comunhão com Deus se o pecado faz separação entre o homem e Deus? Amém? É bem verdade que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 2, ele disse que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. E essa revelação, irmãos, de que nós somos justiça de Deus, de que nós fomos justificados pelo sangue de Jesus, essa revelação ela só pode cair no nosso coração pela revelação do Espírito. Porque o que tem de cristãos se dizendo pecadores, talvez não possa afirmar, mas provavelmente seja um percentual maior do que aqueles que têm a revelação de que são justos. Amém? E por falar em justos, avança um pouquinho aí, vá para o versículo 18 de Romanos 5, que é maravilhoso. Esse capítulo todo ele é maravilhoso. Se eu fosse você, tiraria um tempo em casa para ler, mas agora não vai dar tempo. Né? Eu gosto de deixar o para casa. Quem se lembra desse termo para casa? Os que passaram dos 20 lembram. Né? Que é o meu caso. Então, eu lembro que na minha época existia para casa. A tarefa, né, da escola era para casa. Né? Tem uns aqui que estão, o que é isso? Mas o verso 18 de Romanos 5 diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Amém?
por um só ato de justiça, no caso de Jesus Cristo, veio a justificação sobre todos os homens, e essa justificação dá vida. Agora, deixa eu te dar uma definição do que é justificação. Justificação é o ato de Deus que declara as pessoas, no caso os pecadores, livres da culpa do pecado e aceitáveis diante dele. Olha o que significa justificação, gente. O ato de Deus, o próprio Deus, Criador, declarar que você que outrora era pecador, agora está livre da culpa do pecado, não pelo que você fez, amém? Não pelos seus méritos, não pela sua bondade, não porque você nunca bebeu, nunca fumou, nunca dançou colada, não. É porque você creu no que Jesus fez. É porque você creu no que Jesus fez. O negócio é o que Jesus fez. Aí, Deus, por causa da sua fé naquilo que Jesus fez, Deus agora te isenta da culpa do pecado e te torna aceitável diante dele. Deus te isenta da culpa do pecado. Amém? Isso é justificação. E as pessoas têm muita dificuldade, irmãos, de aceitar, de fato, essa ideia de que o cristão ele é justo. É por causa da tal da meritocracia. As pessoas acham que precisam ser merecedoras por atos próprios. Não. Deus nos fez idôneos ou capazes de receber essa condição ou essa posição diante dele. Não foi pelo que nós fizemos, foi pelo que Jesus fez. Porque, a bem da verdade, a justiça própria, ela começou, de fato, lá em Adão. Quando Adão e Eva pecaram, quando eles desobedeceram a ordem de Deus, Adão logo quis se justificar. Quem se lembra disso? Ele cozeu folhas de figueira para cobrir a nudez. Quem se lembra disso? Aquilo foi um ato de justiça própria. E Deus, na sua infinita bondade, vem agora, rejeita esse ato de justiça própria, e Deus agora começa a cercar esse homem de cuidados, irmãos, ao longo da história da humanidade, através de alianças e alianças, até que chega a plenitude dos tempos, que diz lá em Gálatas 4:4, diz que, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Então, o sacrifício ou a justiça própria que Adão e Eva quiseram oferecer a Deus não foi suficiente. E Deus protege o homem, irmãos, através de alianças. E no Antigo Testamento, a gente vê que era usado sangue de animais para cobrir, diga, cobrir. Para cobrir a nudez do homem, por assim dizer. Para, por um tempo, tornar esse homem aceitável para Deus. Mas você sabe que esse sacrifício de animais, ele não era capaz de mudar a natureza. E eu já disse aqui que a questão de ser justo ou pecador é uma questão de natureza. Amém? Somente o sacrifício de um semelhante, irmãos, seria suficiente para nos resgatar daquela condição. E aí, na plenitude dos tempos, o que aconteceu? Vem Jesus. O Verbo agora se faz carne e habita entre os homens, cheio de graça e de verdade. E esse Jesus, irmãos, que deixou a glória do Pai, esse Jesus que estava no bem bom, e ele não se apegou a isso, antes, a si mesmo se esvaziou de toda a glória, de todo conforto, e ele veio aqui na terra se humilhando. E a humilhação de Jesus foi tal que ele não apenas se identificou com o homem, mas ele se identificou com o homem para assumir a culpa do homem. E ao assumir a culpa do homem, ele foi condenado à morte no meu e no seu lugar. Amém? Porque, vamos lá em Filipenses capítulo 2. Aleluia, Deus é bom, irmãos. E o cristão que vive com essa consciência de que é justo, ele vive a liberdade do Evangelho.
O crente que fica achando que ainda é um pecador, ele vive debaixo de condenação, irmãos. Não tem como. Porque o pecado condenou o homem, como é que o homem pecador vai ser livre? Não tem como. Então, em Cristo nós não somos pecadores, nós somos livres, nós somos filhos de Deus, nós recebemos uma nova natureza, amém? Filipenses capítulo 2, aleluia, Deus é bom, irmãos, Deus é bom, Ele quer que nós compreendamos, irmãos, aquilo que Jesus fez por nós. Foi poderoso demais, irmãos, foi poderoso demais, meu Deus do céu. Aleluia, glória a Deus. Filipenses capítulo 2, verso 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. Irmãos, nós vemos aí Deus em Jesus se identificando com a humanidade. O verbo se fazendo carne, amém? E se identificando comigo e com você. E nisso, irmãos, Jesus agora assume uma culpa que não era dele. Jesus assume a culpa que era minha e que era sua. Jesus agora paga uma conta que ele não devia, nós devíamos, a humanidade como um todo era devedora, mas nós lemos que por um só ato de justiça, irmãos, veio a justificação sobre todos os homens, e essa justificação, ela dá vida. A vida de Deus foi devolvida ao meu e ao seu espírito. Se você ainda fosse pecador, o Espírito Santo não poderia habitar no seu espírito. Amém? Porque onde há a natureza do pecado, a natureza de Deus não pode habitar. Amém? Não pode habitar. Então, para que o Espírito Santo possa habitar no nosso espírito, o nosso espírito teve que ser o quê? Recriado. Recriado. Amém? Então as pessoas têm muita dificuldade, elas até pensam que nós, que cremos que porque Jesus nos justificou, nós somos justos, e que ao invés de pecadores, nós somos agora filhos de Deus, elas pensam que nós é quem somos soberbos. Mas eu vou te falar uma coisa, soberba é rejeitar a verdade da palavra, para querer se autoafirmar aquilo que Deus já te libertou daquele lugar, daquela condição. Soberba, irmãos, não é você acolher a verdade da palavra. Soberba é você rejeitar a verdade da palavra. Isso é soberba. Infelizmente, irmãos, a maioria dos cristãos se dizem, nós somos pecadores mesmo. Eu sou um pecador mesmo. Já viu aquela pessoa que está para ser condenada e ela solicita um habeas corpus preventivo? É a maior declaração de culpa, né, gente? Fala a verdade. O crente que se diz pecador é aquele crente que está preparado para pecar, porque aí o álibi dele é o seguinte: eu peco porque eu sou pecador mesmo, não tem jeito. Irmãos, a natureza de Deus está em mim, está em você. Éramos, por natureza, filhos da ira. Quem era, logo não é mais. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Você identifica onde está essa verdade, irmãos? Está em Efésios capítulo 2, eu queria que você abrisse lá, por favor. Aleluia, nós éramos, irmãos, éramos por natureza. Essa questão de ser pecador ou justo é uma questão de natureza. E se você recebeu a natureza de Deus, você não é mais pecador. Eu indico você, vai lá no YouTube lá e procura essa música lá. O nome da música, se eu não me engano, é Cristo é Maior. Cante essa verdade, sabe por quê? Porque quando você canta essa verdade, o Espírito Santo vai confirmando ela no seu espírito. Se ao longo da sua caminhada cristã, você
caminhou aprendendo que mesmo sendo nascido de novo, você continua sendo um pecador, comece a cantar a palavra, você vai ver que o Espírito Santo ele vai confirmar essa verdade no seu espírito de maneira tal que nem o cão dos infernos vai tirar isso de lá. Mas a palavra, irmãos, nós precisamos nos associar com a palavra. Nós precisamos pegar a palavra como ela é, a nossa substância. A palavra, irmãos, é a nossa âncora. A palavra de Deus é o nosso alimento. A palavra de Deus é a base para a nossa vida. Se nós rejeitarmos a palavra, que vida teremos? Que vida teremos, irmãos? Eu falei Efésios 2, não foi? Eu sei que você já está lá, eu também estou indo para lá. Fique tranquilo, está tudo bem. Efésios no capítulo 2. Deus é bom, irmãos. Deus quer que a gente viva o verdadeiro evangelho. Amém? E quantos sabem que o evangelho, ele não é uma religião? Tem gente querendo viver o evangelho como uma religião. Não vai funcionar. O evangelho, irmãos, ele não é uma religião. O evangelho é o poder de Deus exatamente para tornar filho de Deus aquele que era pecador. Eu estou parafraseando aqui, mas de fato, Paulo diz em Romanos 1,16, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. E veja bem, o evangelho ele não é uma religião, mas ele é o poder de Deus para pegar o homem morto espiritualmente, desligado de Deus e reconectá-lo a Deus. Isso é o evangelho, amém? Não é uma religião. Então, eu disse aí, Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, diga outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora. Quando éramos pecadores, nós andávamos desse jeitinho aí, tá bom? E diz assim, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, diga éramos. Irmãos, está escrito, na minha Bíblia mesmo, está destacado. Éramos, por natureza, lembram que eu falei que é uma questão de natureza, éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E eu citei o verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E o verso 8 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, não é pelo que vocês fizeram, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja bem, aí que está o X da questão. As pessoas têm dificuldade de aceitar essa questão de que o cristão não é mais pecador, e sim filho de Deus, e sim a justiça de Deus, é justamente pela necessidade de fazer algo que a torne merecedora. Mas tudo, irmãos, que nós precisamos ou precisávamos fazer para nos tornar, entre aspas, merecedor, é simplesmente crer no sacrifício de Jesus e o confessá-lo como Senhor e Salvador. Todo o sacrifício que o homem pecador precisa fazer é simplesmente crer no que Jesus fez e confessá-lo como Senhor e Salvador. Agora, o que é interessante, irmãos, que uma vez crendo com o coração, confessando com a boca, a natureza é mudada. E assim, se alguém está em Cristo, continua sendo pecador. Não!
E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e eis que se fizeram novas. Lembram que eu disse que um indivíduo não pode ter duas naturezas? Então pronto. A natureza de pecado era a sua realidade. Mas, quantos aqui estão em Cristo? Se você está em Cristo, agora você tem em você a natureza de Deus. Para que a natureza de Deus entre no espírito humano, a natureza de pecado precisa sair. E se a natureza de pecado sai, ela não é mais a sua realidade. Amém? Amém? Você não pode ter ao mesmo tempo a natureza das trevas e a natureza de Deus. Ou você tem uma, ou você tem outra. Eu já disse que um indivíduo não possui duas naturezas. Ou você é pecador, ou você é justo. E é pelo que Jesus fez. Diga, é pelo que Jesus fez. É pelo que Ele fez, irmãos. Porque aqui diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Tem uma religião aí que diz que quanto mais obras o ser humano faz, mais purificado ele se torna. Quem já viu isso aí? Quanto mais boas obras o ser humano faz, mais ele vai sendo purificado, lapidado, para se tornar aceitável diante de Deus. Mas não, irmãos, olha o que Paulo disse. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus. Agora sim, uma vez recriados em Cristo Jesus, uma vez recebendo de novo a natureza de Deus em nós, uma vez sendo reconectados com Deus, aí sim chegou o tempo das boas obras. Amém? Amém? Porque as boas obras vêm depois do novo nascimento, para confirmar que as boas obras não salvam ninguém. As boas obras não salvam ninguém. Amém? Agora, uma vez salvos, precisamos fazer boas obras. Mas fazer boas obras não traz salvação para ninguém. Irmãos, a Bíblia, ela não foi escrita de maneira aleatória. Paulo não foi, pensou, veio um insight, ele colocou um negócio ali, daí a pouco vem outra coisa, nada a ver. Não, tudo sincronizado. A Bíblia é perfeita. Tudo sincronizado. Voltando para o texto lá, de 2 Coríntios 5,17, que diz que, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Avançando um pouquinho, no verso 21, está a base da nossa ministração de hoje. Está a referência da música do pastor Manassés, que eu citei para vocês aqui, que diz, aquele que não conheceu o pecado, quem é esse, irmãos? Deus o fez pecado por nós, para que nele, em quem? Em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Ou seja, nós fôssemos recolocados no nosso lugar de origem. Nós nos tornássemos aceitos diante de Deus, sem medo, irmão, sem culpa, sem senso de inferioridade, sem esse senso de indignidade, sabe, que a religião traz sobre o homem. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Isso é profundo demais, irmãos, isso é tremendo. E isso aí só pode ser discernido espiritualmente. Na cachola aqui não encaixa. Mas como assim? Como assim? Irmãos, aprove a Deus salvar toda a humanidade em um só homem, em Jesus. O sacrifício dele foi suficiente. Essa música nova que a Karen cantou
fala que a obra está consumada. Que coisa tremenda! Que coisa maravilhosa, irmãos. A obra está consumada. Aquele que não... Eu queria que você abrisse 2 Coríntios 5, 21. É a base dessa ministração. Amém? 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, justiça de Deus, justiça de Deus, justiça de Deus. Glória a Deus. Olha aqui, irmãos, a definição de justiça de Deus. Condição aceitável para Deus. Doutrina que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus. É uma doutrina que trata da forma como o homem pode alcançar um estado aprovado diante de Deus. É muito poderoso, irmãos. Aprovado diante de Deus, não pelo que fizemos, mas pelo que Jesus fez. Amém? Pelo que Jesus fez. O sacrifício foi dele, a conquista foi dele, os méritos foram dele, mas os benefícios são nossos. Amém? E se recebe isso pela fé, irmãos. Se recebe isso pela fé. Eu não sei se você se lembra que quando Jesus entregou o seu Espírito, diz que o véu do santuário ele rasgou de cima a baixo. Quem se lembra disso? E o que o véu do santuário ele simbolizava, irmãos? Ele separava o santo do santo lugar. Ele separava a habitação de Deus, que era o santo lugar, ou era o santo dos santos? O santo dos santos, que era onde a presença de Deus estava dentro da arca. Naquele lugar o homem não podia entrar por causa da condição, por causa da natureza de pecado do homem. Agora, por que será? Eu lembro demais o pastor Sérgio falando aqui, por que será? Por que será? Numa reunião aqui, eu ri tanto. Por que será, irmãos, que na hora que Jesus morre, o véu é rasgado? Porque a questão do pecado estava resolvida. E para entrar agora na presença de Deus, é só crer nele e o confessá-lo como Senhor e Salvador. Mas é simples demais. Irmãos, se é simples demais e tem muita gente que não está conseguindo, imagina se fosse complexo. Deus é um Deus simples, amém? Deus ele tem um negócio de simplificar a vida do homem, de facilitar para o homem. Deus ele não vai ser conivente com o pecado, Deus não vai aprovar vida irresponsável de ninguém, amém? Porque as pessoas elas pensam que a graça é uma licença para pecar, mas a graça de fato é um poder para viver em santidade. Tem um livro que circulou aí no final dos anos... início dos anos 2000, que falava de uma graça tão radical, irmãos, que desviou muito crente cheio do Espírito, viu? Porque aquela graça, olha o cerne da mensagem. A graça de Deus é como uma cachoeira, que o crente vai pecando e a cachoeira vai lavando. Que conversa é essa, rapaz? Isso é uma licença para pecar. E muito crente, viu? E vou dizer uma coisa séria. Professor que deu aula para mim no Rema se desviou por causa dessa doutrina. A graça não é uma cachoeira. A graça não é uma licença para pecar. A graça é um poder para viver em santidade. É um poder para viver adorando a Deus. É um poder para viver uma vida íntegra e reta diante do Senhor. A graça, ela nos habilita, irmãos, a vivermos na presença de Deus. A graça nos torna justos diante de Deus. Não podemos deturpar a graça, irmãos. A graça está longe de ser uma licença para pecar. É o contrário. É um poder para viver uma vida consagrada, uma vida reta, santa, íntegra diante do Senhor. Amém. Não podemos brincar com a graça de Deus, irmãos. Deus é justo. Deus é justo. Ele sabia que o homem em si mesmo não poderia, irmãos, alcançar a salvação pelos próprios méritos, por esforços, por uma vida de sacrifícios. Ele envia Jesus agora para pagar uma dívida que era nossa.
E como a gente vai brincar com tão grande salvação, irmãos? Como a gente vai ousar levar a vida cristã de qualquer jeito? Porque se você... Eu comecei em Romanos 5, mas quem sabe que depois de Romanos 5 tem Romanos 6? Revelação, viu? Como viveremos nós, ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Se você morreu para o pecado, irmão, não tem que viver no pecado, não. O pecado deve ser coisa do passado. O crente ele não pode ficar confortável vivendo uma vida de pecado, irmãos. Tem um exemplo, né, de um cidadão, ele se dizia crente, né? Crendo nessa graça deturpada aí, que chegou para um pastor amigo meu e disse: pastor, eu estou vivendo um caso extraconjugal, mas eu estou tão em paz. Que paz do diabo é essa, irmão? Não tem nem conselho para uma criatura dessa. Eu estou vivendo um adultério aí, uma vida extraconjugal, mas estou tão em paz, pastor. Que conversa é essa, irmão? Que paz é essa? Que paz é essa? Isso aí, eu vou te falar o nome disso, é consciência cauterizada. Falta de temor, falta de consagração. Vivendo em adultério e em paz. Ah, que paz! Que paz é essa, irmãos? Como diria o pastor Bud numa situação dessa, está sério agora? Está quieto agora? Ele falava muito. Porque, irmãos, tem mensagem que precisa chamar a gente para a real mesmo, para a responsabilidade. Vida de crente não é vida de brincadeira, não. Amém? Estou vivendo um caso extraconjugal. Pastor, mas estou tão em paz. Ué, que conselho o pastor vai dar para uma criatura dessa, irmãos? Eu tenho que entregar uma peça dessa para Satanás, para que o corpo seja destruído, para não perder essa... Não, é o jeito, porque o camarada não tem mais sensibilidade. Não tem mais sensibilidade. É sério, irmãos. Ser justo remete a uma ideia de responsabilidade e não de irresponsabilidade. Essa posição de aceitáveis diante de Deus, irmãos, deve trazer sobre nós um temor. Não é negligência, não. Ixi, o pastor Aurélio, ele só fica dando risada, ele nunca corrige. Eu corrijo sim, rapaz. Rindo, mas corrijo. É sério, irmãos. Jesus, ele veio aqui em vão? Não veio aqui em vão. E as pessoas pensam que uma vida consagrada a Deus é uma vida pesada. Não, não é uma vida pesada, irmãos. É a única vida que vale a pena. É uma vida prazerosa, irmãos. 1 João diz que os seus mandamentos não são penosos, irmãos. Os seus mandamentos não são penosos. Ele nos justificou para vivermos uma vida justa. Amém? É sério isso, irmãos. Essa igreja aqui, eu vou te falar um negócio, não é perfeita porque é formada de homens imperfeitos. E se ela era perfeita até o dia que eu cheguei aqui, ela deixou de ser, porque eu sou imperfeito e cheguei aqui. Mas é uma igreja séria, viu? É uma igreja séria. A gente canta, a gente ri, a gente dança, a gente pula. Se for necessário dar cambalhota, a gente dá. Mas é no espírito, hein? Não é brincando de ser crente, não é fazendo teatro, não. Se tem uma coisa que a gente não faz aqui, é teatro. Então, às vezes as pessoas pensam, rapaz, com a palavra dessa, como é que a igreja não está lotada, não está num prédio maior? Sabe por quê? Porque essa palavra, irmãos, a palavra de fato de Deus, ela chama para responsabilidade. E responsabilidade é tudo que o povo não quer. O povo quer uma mensagem triunfalista. O evangelho, ele é um evangelho de triunfo. Fato. Fato. A vida cristã é uma vida de triunfo. Mas triunfo, irmãos, não é oba-oba, não. Não é você chegar aqui no culto e a gente dar a palavra para você da nossa cabeça, na segunda, na terça, na quarta, nada acontece, a sua vida não funciona e você agora vai culpar Deus, porque nós, na irresponsabilidade, liberamos palavras sobre você que Deus não estava liberando. Não, aqui não. Você vai receber ou uma profecia, uma palavra de conhecimento, enfim, se for do Espírito.
E Ele vai usar quem Ele quiser, seja o pastor Sérgio, seja a Fabiana, seja o pastor Glaucio, seja a Karen, seja a mim, seja a Márcia, seja o pessoal do louvor aqui na unção do Espírito. Se liberar sobre você uma palavra, pode saber que é de Deus, que a gente não está aqui querendo impressionar ninguém. A gente está aqui querendo edificar vidas. Quando você vê a Fabiana falando, irmãos, do que é a proposta do Conexão A2, é zelo pela sua vida. E ela falando, eu comecei a rir, que ela falou assim, ué, e você vai ficar fazendo o que em casa? Ao invés de vir para um evento maravilhoso desse. Aí, na hora, vem uns pensamentos, né, bem estranhos na hora. Na hora me veio assim, o pior é que fica 2 em casa, cada um num quarto. E cada um num celular diferente. E às vezes tem 2 televisões em casa, porque né, não tem conexão, aí um quer ver uma coisa, outro quer ver outra coisa, tem que ter 2 televisões. Ao invés de vir para o culto de casais investir no bem mais precioso que é a sua família, vai ficar em casa e cada um num ambiente. Misericórdia. Vamos investir naquilo que vale a pena, irmãos. Porque eu vou te falar um negócio. Tudo aquilo que é importante para nós, a gente dá um jeito de conseguir. Sim ou não? Sim ou não? Se alguém disser para você, tem um passaporte para você desfrutar de um dia lá no Beto Carreiro. Os olhinhos chegam a brilhar, né? Mas você tem que conseguir a passagem para chegar lá. Eu vou te falar, você vai dar um jeito e vai conseguir a passagem. Vai conseguir. Mas, às vezes, conseguir investir R$130, que dividido por 2 dá 65 por cabeça, para um evento que é para edificar a sua família, gente, eu não estou com raiva, não. Está tudo bem, eu estou bem. Está tudo bem. Estou só te estimulando. Aí é difícil. Mas, mano, eu duvido que você ganhar um passaporte do Beto Carreiro, você não consegue a passagem de ida e volta. Consegue ligeirinho. Ó. E ainda pode falar, ó, é terça-feira. Já é domingo à noite, você não vai nem dormir de hoje para amanhã. Eu sei que amanhã, final do dia, no máximo, você vai estar com essas passagens na mão e vai estar voando para Beto Carreiro. Tem mais tempo daqui para o evento de casais do que para terça-feira estar no Beto Carreiro. Deus manda, a gente fala. Amém? Eu queria só ir com você lá em Lucas, capítulo 23. Receba que é de Deus. Receba que é de Deus, irmãos. A gente ama a sua vida tanto que, né, posso dizer, se você quiser ficar com raiva da gente por uns dias, porque a gente chama você para a responsabilidade, a gente fica bem com você. No dia que você quiser fazer as pazes, a gente está aí de braços abertos, de coração limpo, para você estar bem com a gente também. Amém? Lucas 23, 44. Para encerrar. A Suzana falou comigo, por que você fica rindo? Ela foi me dar os parabéns pelo dia do pastor. Por que você fica rindo? Tem hora que nem eu sei, mas eu tenho tanto motivo para rir, gente, que tem hora que eu nem sei porque que eu estou rindo. Eu sei que eu estou rindo. Aí você fala, rapaz, não tem desafio, esse homem não tem desafio, não. Se eu propuser a trocar os meus pelos seus, talvez você não vai querer, não. Então, viva leve, amém? O Evangelho, como diz o apóstolo Guto, o apóstolo do nosso ministério, ele diz que a graça, ela não torna as coisas fáceis, mas ela torna as coisas possíveis. Amém? Facilidade é diferente de possibilidade, mas em Deus nós temos todas as possibilidades. Amém? Então, Lucas 23, 44, diz assim, só para fechar a questão aqui, já era quase a hora sexta, ou seja, quase meio-dia, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, ou seja, de meio-dia é coisa de mineiro, de meio-dia até as 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Ou seja, a questão do pecado estava resolvida. Para se achegar a Deus e viver uma vida de comunhão com Ele, uma vida na presença dEle, de liberdade, é só crer em Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador. Amém? É sobre isso que eu queria falar hoje. Eu até disse a Karen, citou muita coisa dessa mensagem, porque estamos no mesmo espírito e é tremendo, irmãos, quando há um fluir no culto, sabe? Que quem vai falar, fala em linha com a proposta de Deus para aquele culto. E eu creio que hoje, se você sair daqui
certo de que você não é mais pecador, e sim justo, e sim filho de Deus, valeu a pena você ter vindo. E como eu disse, ser filho de Deus não foi uma conquista sua, foi uma conquista de Jesus em seu benefício. E João capítulo 1, versos 11 e 12 diz: veio para o que era seu, Jesus veio para os judeus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. O poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Você é justiça de Deus. Você não é mais pecador. Você não é mais pecador. Não aceite isso, ainda que você ouça de um ministro muito famoso, né? De um ministro que tem uma igreja 20, 30, 40 vezes maior do que a nossa. O que vale é a palavra de Deus. Amém? Porque de repente você está aqui hoje, né? Eu nem tenho... Eu tenho redes sociais, mas eu quase não entro. Aí, de repente, amanhã você vai ouvir, né, de alguém que é mais influente, que tem muitos seguidores, que tem uma grande igreja, que vai falar que você é um pecador redimido, ou que você, mesmo tendo nascido de novo, continua sendo pecador. Não aceite, porque a pessoa tem fama ou tem renome. Fique com o que a palavra de Deus diz. Amém? Deus falou com você nessa noite? Recebeu alguma coisa? Continua me amando? Porque se quiser deixar de me amar, eu continuo te amando. Amém?